Desde a época do QSMP eu tava tentando conseguir apagar todos os meus tweets para que as pessoas parassem de distorcer e tentar queimar minha imagem com uma pessoa que eu já não sou mais, mano. Tipo assim, estão tentando trazer coisas de 8 anos atrás para dizer sobre quem eu sou hoje. Nessa época, eu tava na Redstone Gang, era um grupo onde no Twitter eu ganhava 100 curtidas, eu tinha 20 anos de idade, era The Zoeira Never Ends, engraçadão, bro. Muito nerd trancado no meu quarto e falando um monte de zoeira na internet. Eu acho que se tem alguém que eu não esperava ter feito o que fez, e nenhuma possibilidade eu pensaria no Forever. Eu acompanho ele desde 2019 no YouTube, jogando Minecraft com seus projetos, que ele mesmo diz que são megalomaníacos e humanamente possível. E também é um streamer que faz live na roxinha, que grava os seus vídeos jogando no QSMP, que pra quem não conhece é só o maior servidor do jogo atualmente. É um servidor criado pelo Quacked, que já chegou a gravar vídeos com o MrBeast, e o Forever participava desse servidor, até que foi dada a notícia da sua expulsão. E o que aconteceu nesses últimos dias pode acabar fazendo com que ele perca tudo. O que ele conquistou até agora pode ser tirado a qualquer momento. E não por causa de algo que ele tenha feito atualmente, mas por tweets antigos, da época que ele ainda não era nem metade do que é hoje. E esses tweets tinham brincadeiras bem erradas e ele mesmo já admitiu e disse que se arrepende do que fez. Tá certo de que o Forever de agora não é mais o mesmo de 7 anos atrás. Mas já sabe, né? O pessoal do Twitter vendo isso não ia deixar passar. Também porque a influência que o Forever tem hoje é muito grande. São, 3 milhões de inscritos no canal do YouTube. E depois do QSMP ele vem sendo cada vez mais conhecido. E se tem indícios dele envolvido com Pedro, faz sobrar muito motivo para esse cancelamento. Então, teve muitos tweets daquela época vazados. Muitas coisas que eu não posso falar porque ainda tem regra no YouTube. E isso tudo aconteceu ao mesmo tempo que o Forever tava de férias no cruzeiro do Neymar. Não, mentira, não era o cruzeiro do Neymar. Quer dizer, era o mesmo navio, mas o Forever só entrou logo depois que o pessoal do Neymar saiu. Ele não tava literalmente no cruzeiro do Neymar porque o Neymar não tava lá junto com ele. Enfim, o Forever não tinha visto o que tava acontecendo com o nome dele sendo rodado mais do que prato de micro-ondas e com todos aqueles prints que o pessoal postou. E pelo jeito, quando ele ficou sabendo de tudo, também foi de forma superficial. Ele sabia já que estavam pegando seus tweets de 2016 e 2017 postando pra prejudicar ele, mas não sabia que eram tweets relacionados a Pedro. Então ele deu o seu primeiro pronunciamento, o que, vamos ser sinceros, foi muito ruim. Ele se resumiu em contratem um advogado e o processo vai chegar na porta de vocês. Bater palmas e dizer que apagou todos os tweets. Pra quem vier conhecer ele, não tem uma má impressão porque ele já foi há 7 anos atrás. E ele errou muito em ter feito aquela live totalmente perdido no assunto. Sem nem saber direito o motivo do cancelamento, ele só abriu a live e começou a falar o que já tinha feito como resposta pra tudo que aconteceu, com base nas informações que ele tinha, que já não eram muitas e passou longe de ser. E é claro que teria sido melhor saber mais sobre o que tá acontecendo. Mas ele não fez isso, porque com uma acusação dessas, o que as pessoas mais esperavam dele era um pronunciamento sobre o caso. O resultado foi aquela primeira live do ano que ele fez sem rumo nenhum. Eu nunca tive que ter advogado, porque eu nunca me envolvi em nenhuma treta, eu nunca tive que prestar, alguém prestou queixa, nunca, nada. Então eu tô, mano, pela primeira vez, parabéns Twitter, velho. Desde a época do QSMP eu tava tentando conseguir apagar todos os meus tweets para que as pessoas parassem de distorcer e tentar queimar minha imagem com uma pessoa que eu já não sou mais, mano. Tipo assim, estão tentando trazer coisas de 8 anos atrás para dizer sobre quem eu sou hoje. E sobre isso eu já me desculpei. Posso pedir desculpa agora de novo, porque realmente aquelas palavras se machucaram. E eu não quero mais ninguém topando com um tweet meu antigo pra vir ter uma impressão minha de uma pessoa que não existe mais de 8 anos atrás. Por isso todos os meus tweets finalmente foram apagados. Salva de palmas. Bom, depois desse pronunciamento bem à deriva, o público só caiu mais em cima dele. Porque o que tava todo mundo esperando foi entrega às pressas. E isso alavancou ainda mais raiva pelo Forever. Com ainda mais motivo de hate para as pessoas que algum dia já sofreram com isso. Nos tweets antigos, ele brincava e ironizava piadas com Pedro do tipo: opa, todos somos do RJ, se combinar direitinho, dá vocês dois na cama e eu na cadeia. E embaixo tem: youtuber é preso por Pedro com homenagem entre inscritas. Tem tanta coisa pior que eu não posso falar aqui. E foi triste pra mim ver isso
isso porque eu acompanho um cara desde 2019 até agora, mas quero que entenda que naquela época era realmente uma comunidade pequena. Os tweets do Forever mal chegavam em 200 curtidas, então sobre aquilo de todos da comunidade serem muito próximos e a conexão entre eles ser melhor eu não duvido. Eram pessoas que estavam sempre comentando nos posts da Redstone Gang e tinham ali um contato maior. Então a gente chega finalmente na segunda live que ele fez tendo que se explicar sobre o caso. Dessa vez ele já tinha corrido atrás das coisas para saber o que tinha acontecido, tanto que a sua resposta foi melhor do que na live anterior. E ele já disse dessa vez que se arrepende por ter feito isso, reconhece o erro que ele cometeu e que não teve nada mais além da zoeira nos posts sobre tudo que eles falaram. Ontem, quando eu fiz a minha live, eu ainda não tinha visto todos os posts do Twitter que a galera tinha feito. Na verdade, o que chegou em mim foram umas coisas muito absurdas. Eu vi o post do pessoal implicando comigo, zoando que o Davi começou a trabalhar pro Vini quando ele tinha 13 anos. Eu vi o post do pessoal tirando de contexto o strike que eu tomei no YouTube. Corri, apaguei todos os meus tweets. Vi que estavam falando absurdos sobre mim e abri a live falando que eu vou entrar com processo com essas pessoas, o que eu continuo mantendo. Mas eu percebi depois, quando eu fui no Twitter e vi sobre tudo que estavam falando, que existia margem sim para as pessoas me tirarem do contexto. Nessa época, eu tava na Redstone Gang, era um grupo onde no Twitter eu ganhava 100 curtidas. Eu tinha 20 anos de idade, era The Zoeira Never Ends, engraçadão, bro. Muito nerd trancado no meu quarto e falando um monte de zoeira na internet. Nessa live ele já consegue se retratar um pouco melhor porque eu vi o que o pessoal tanto falava. Eu não tô dizendo que o que ele fez tenha sido certo, mas foram 7 anos pra começarem esse cancelamento. Logo, quando a vida do cara tava indo bem, quando ele atingia altos números nas suas lives e tava criando a sua história dentro do servidor. É muito conveniente isso voltar à tona logo agora, né? Por que esperaram 7 anos pra caçarem esses tweets? E mesmo que tenha sido por causa da alta influência, com que objetivo a pessoa que achou os tweets tava procurando coisas de 2017? Pô, foi mal, mas é muita falta do que fazer. São 7 anos de postagens aleatórias e a pessoa teve tempo pra isso? Enfim, eu acho que isso não tem resposta certa. E já que apareceu, não adianta ficar se lamentando. O negócio agora é encarar a situação e conquistar a confiança das pessoas de novo. E com uma segunda chance de mostrar que não é mais aquele moleque de 20 anos. Porque esse sendo o único jeito de resolver isso, não tem muito pra onde correr. Então ele finalmente fez o seu terceiro pronunciamento. Ele não fez em live pra dar uma dinâmica melhor, pra ficar mais fácil de colocar prints na tela. E também pra não se perder igual foi na primeira live. Nesse vídeo ele admitiu que tinha feito coisa errada. Como ele mesmo disse, era uma época de The Zoeira Never Ends. Os membros da Redstone Gang tinham muita proximidade com a fanbase, então todos eram amigos ali. Desde que eu fiz o meu primeiro e o segundo pronunciamento, eu vi muitos feedbacks, vi muitas pessoas falando de coisas que eu não expliquei, e eu espero que nesse daqui eu aborde todos esses assuntos. Os tweets que eu fiz em 2016, eles eram muito errados e muito problemáticos, então tudo isso se espalhou muito forte, ainda mais com a narrativa que foi colocada neles. E bom, como a gente tá falando de um cancelamento por uma coisa que aconteceu em 2016, eu quero lembrar vocês de que já se passaram 8 anos. Eu tô muito mais velho, muito mais maduro, e eu consigo ver que eu errei muito em 2016. O público que me acompanhava naquela época era um pequeno grupo de pessoas que gostavam muito de mim, e por ser um grupo pequeno, eu conhecia essas pessoas, eles eram meus amigos e minhas amigas. Eu brincava e ironizava um tópico muito sério, que é a pedô. E por isso, eu quero muito me retratar. Quero explicar que eu com 20 anos, eu não entendia a gravidade daquelas brincadeiras. Hoje, 8 anos mais velho, eu entendo o quanto isso é problemático. Eu consigo entender que banalizar um assunto sério como esse é não tratar com respeito as vítimas que sofreram isso. E por isso eu queria pedir desculpa. Eu errei. Eu realmente errei. Eu era muito jovem, muito bobo, muito idiota, muito imaturo, e eu não tive a responsabilidade de tratar com respeito um assunto tão sério assim. Eu acho que eu nem precisava falar, mas eu vi o Forever muito abalado nesse vídeo, de um jeito que eu nunca vi antes, desde que eu acompanho ele. Sempre foi aquele cara tão alegre que dava o seu melhor nos vídeos. Em 2020, que veio a quarentena e todo mundo precisou ficar em casa, era ele que sempre deixava os meus dias melhores, que me fazia esquecer dos problemas de fora. Eu sou muito grato a ele por isso. Conseguiu fazer um ano ruim da minha vida se tornar um pouco melhor. Eu sempre gostei de assistir os vídeos dele. Todo vídeo e algumas lives de Forever Mapa, Stonkscraft, Mine Guerra, Minecraft Ultimato e também o que
SMP. Eu assisti tudo desde 2019. Ainda tem muitos criadores de conteúdo que também ajudaram nisso, mas o Forever tem um lugar especial, porque ele também tava lá naquele momento. Quando eu vi o motivo do cancelamento dele dessa vez, eu não queria acreditar. Eu não queria que o cara que eu sempre admirei tivesse envolvido com o Pedro há 7 anos atrás. Eu pensei que não importa o que o pessoal do Twitter dissesse, eu não ia acreditar em prints tirados de contexto. Afinal, é o Twitter. Porém, tudo mudou por causa do pronunciamento de uma das garotas dos tweets. A pessoa que se pronunciou foi a Marisol. Eu espero que eu tenha falado o nome dela certo. Mas pra explicar como que ela acabou aparecendo no meio, foi assim. Ela e o Forever, pelo visto, tiveram uma conversa atualmente. E isso é falado até mesmo no terceiro vídeo. E ela pediu pra que o Forever não mostrasse as conversas que os dois tinham no privado naquela época. E o Forever concordou com essa condição. Mas ele não cumpriu com a palavra, porque as conversas aparecem na tela. E ela tinha pedido pra que ele não mostrasse absolutamente nada. Mas ele não viu como um problema expor as mensagens mais simples, falando sobre o ano novo e coisa do tipo. Invadiu a privacidade dela e em um dos prints de conversa no Twitter, o nome Sol não estava censurado. Isso foi suficiente para as pessoas já encontrarem o perfil dela. E percebendo isso, ela decidiu que ia se pronunciar, porque já tinham descoberto que ela era uma das garotas da fanbase. E foi assim que ela acabou nesse cancelamento. Se o Forever não tivesse mostrado os prints da conversa privada, provavelmente ela não teria dado a cara. E bom, o texto do pronunciamento tá aí na tela. Para você que quer ler tudo, é só pausar aí, fica à vontade. E o que foi o checkmate para definir o verdadeiro ato de Pedro do Forever foi essa parte do pronunciamento. Com 14 anos, no final de 2016, eu e Miguel saímos pela primeira vez. E após isso, saímos algumas vezes em 2017 e uma última vez em 2019. Miguel, para quem não sabe, é o nome do Forever. E no Twitter, depois de um tempo, ela admite que eles ficaram nas vezes que eles saíram juntos. Você pode dizer que a lei permite o relacionamento se a pessoa tiver mais de 14 anos com autorização dos pais ou dos responsáveis. E sim, isso tá certo. Mas não deixa de ser imoral. O Forever com 21 na época, a diferença de idade é de 7 anos. E com 14 anos, ninguém tá conscientizado nem com o que é da vida. E hoje ela enxerga a verdadeira situação daquilo que ela passou. Queria só dizer que o que tá acontecendo com o Forever não foi culpa dela. Na época dos tweets, ela só tinha 14 anos e não foi ela quem trouxe isso à tona. A Sol só mostrou e disse a verdade sobre o ponto de vista dela. O suposto fim de carreira do Forever não foi ela que causou. E passou a noite sem dormir por isso, com esse peso na consciência. Agora que ele já foi expulso do QSMP por causa desse cancelamento, também não faço ideia se ele vai participar de Stonks 3, que é uma outra série que ele faz junto com o grupo da Irmandade. E agora é provável que também vão procurar motivos para cancelar outros jogadores do QSMP. Eu acho que o caso do Forever serviu para destravar todo o resto, porque tem tanta gente que fez coisa pior naquele servidor. Mas enfim, esse foi o cancelamento do Forever que aconteceu nos últimos dias. O cara que eu sempre admirei jogando Minecraft, que eu sempre gostei de acompanhar, acabou desse jeito.